Porque está tão abatido a minha alma, porque estás tão triste dentro de mim. Porque estás tão abatido a minha alma. Mas não é sobre o Salmo 42 que eu quero pregar hoje não, meu irmão. É só uma confissão mesmo de tristeza. Pelos últimos acontecimentos. Eu até achei que hoje o pessoal do louvor estaria cantando um hino diferente aqui, mas não deu. Não é, Lázaro? Aí não deu. Eu fiquei até animado quando o Carlinhos ele sempre liga assim na última hora, né? Ei, cara, o avião não vai chegar a tempo não. Mas eu achei legal porque nós falamos no domingo passado sobre as bem-aventuranças, as crianças. Quem vai ficar com as crianças? Pessoal, as crianças aí, se quiserem ir lá para a salinha, só seguir ali o André e a Rebeca, né? Então eu senti uma oportunidade da gente dar quase que uma sequência no que nós conversamos no domingo passado, no outro versículo, no versículo antes, Mateus 5, ao invés do 9. O 9 nós conversamos no domingo passado sobre felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E vamos conversar um pouquinho hoje sobre felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Eu acho que tem muita intimidade desses, na verdade, das bem-aventuranças todas. Nós só somos mansos e misericordiosos porque o nosso coração está pacificado. Nosso coração está pacificado e ele se manifesta em misericórdia, em bondade, em paz, em pacificação. Nós somos os humildes de coração porque o nosso coração também está pacificado, e por sermos humildes de coração, nós somos aqueles espiritualmente felizes. As bem-aventuranças se integrando umas às outras. As primeiras bem-aventuranças têm a ver, por exemplo, com a nossa relação com Deus. Aí tem lá, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, que faz ali uma linha, faz uma separação que eu falo, faz um ponto de inflexão para começarmos as bem-aventuranças que falam das nossas relações entre nós. Os misericordiosos, os pacificadores, os puros de coração. E nós vamos aqui conversar um pouquinho sobre essa sexta bem-aventurança. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Mateus 5, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. E Jesus, quando Ele quer nos ensinar sobre pureza, sobre puros de coração, Ele traz a figura de uma criança. E tem aqui, eu separei dois versículos aqui, em Mateus 18 e em Mateus 19, uma sequência de dois capítulos do Evangelho de Mateus que Jesus fala disso. No 18, do 1 ao 6, o Evangelho de Mateus diz assim: naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, Jesus colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma destas crianças, em meu nome está me recebendo. E no capítulo seguinte, do 19, do 13 ao versos 13 e 14, o Evangelho de Mateus diz assim: depois trouxeram crianças a Jesus para que lhes impusesse as mãos e orasse por elas. Mas os discípulos os repreendiam. Então Jesus disse: deixem vir a mim as criancinhas, e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. É Jesus nos dizendo e nos ensinando: se você quer compreender a bem-aventurança dos puros de coração, olhe para a vida de uma criança.
olhe para o coração de uma criança. Agora, a Bíblia às vezes usa a mesma palavra para uma outra coisa. Lá em Efésios 4, acho que a partir do versículo 13, Paulo diz para a gente não ser como criança. Mas aí tem uma diferença, meu irmão e minha irmã. Essa criança que Jesus está trabalhando aqui, essa criança de que Paulo está falando lá na carta aos Efésios. O que Paulo está dizendo ali é: não sejam meninos na fé. Então, misturando essas palavras, o que é que nós entendemos? Que nós podemos ser puros e maduros. Nós podemos ter o coração de uma criança sem sermos meninos na caminhada com Cristo. Nós podemos entender e aprender com essa palavra de Jesus que ser puro não significa ser ingênuo. Ser puro é simplesmente ser puro. É ter um coração semelhante ao coração de uma criança. Então, essa sexta bem-aventurança traz um ensino que eu acho muito legal aqui para a gente. O que é o coração? Do ponto de vista fisiológico, o coração é o órgão mais importante do corpo humano, é o órgão vital, que bombeia o sangue. Ou seja, se o coração para, tudo para. Se o coração deixa de bater, a vida cessa, a vida para. Mas o coração, para a pedagogia de Jesus, Jesus está dizendo que o coração é o centro da nossa interioridade. O coração é o centro dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, dos nossos desejos. Ele está dizendo aqui que o coração é o centro da personalidade humana e da nossa interioridade, é a sede dos nossos afetos. E envolve tudo. Jesus está falando que a pureza deve penetrar, meu irmão, minha irmã, em toda a ambiência do nosso ser, em toda a nossa interioridade, para sermos puros e maduros, para sermos puros sem sermos ingênuos, porque ser puro não significa ser ingênuo, meu irmão, para não ficar uma palavra piegas, não. Trazendo aqui a nossa realidade, as nossas percepções, para que a gente possa viver isso na prática. Nós podemos ter um coração puro como de criança, sem sermos meninos na nossa caminhada com Jesus. Sermos puros e sermos maduros, porque a pureza como fruto, se ela é um fruto, ela pode ser cultivada, nós podemos cultivar. Eu não sei se vocês se lembram, um tempo aqui, o pastor Paul Fresta, muito amigo nosso, né, Eleazar? Nós queremos muito bem, tem uma relação muito intensa com o Eleazar, com o Leta, com todo mundo aqui. Um brasileiro inglês, um germânico brasileiro, digamos assim. Uma vez ele veio aqui e falou para a gente de uma coisa muito interessante. Ficou marcado. Assim, pior do que a prática da maldade é o aplauso à maldade. E nós temos que ter muito cuidado com isso, meu irmão e minha irmã. E naquele dia, o pastor Paul Fresta nos usou duas palavras muito interessantes da carta de Paulo aos Romanos. No capítulo 1, no verso 32, Paulo está ali falando da iniquidade, dos pecados, da maledicência humana. Ele fala de coisas do tipo assim, de arrogância, de prepotência, de mentira, de maldade. E no final ele diz assim: quem pratica essas coisas tem a morte como fim. Mas aí ele diz o seguinte: que pior do que quem pratica estas coisas é aquele que valida, que aplaude, que apoia, que dá vida a estas práticas de maldade. E logo na sequência, ele usando ainda a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, ele fala da garganta, túmulos abertos como uma garganta. E aí ele fez um paralelo com o que Jesus diz também no Evangelho sobre túmulos, sobre sepulcros caiados. Então o pastor Paul Freston dizia para a gente o seguinte, que aquilo que Jesus chama de sepulcro caiado, todo pintadinho, todo organizado por fora, cheio de podridão por dentro, ainda tem algum fio.
ainda guarda algum tipo de filtro. Mas o túmulo aberto não tem nem filtro. Nem filtro tem. É com a garganta que prolifera a maldade, que valida a maldade. E ele fechava dizendo: quem pratica a maldade é ruim, mas quem aplaude a maldade é bom. Queridos, a maldade é uma antítese a tudo isso que a gente está tentando trazer aqui como mensagem. E o que nós podemos aprender no início dessa conversa que a gente está tendo aqui é que quando a maldade chegar em mim e você, ela tem que parar em mim e você. Ela não pode passar da gente. Quando a maldade chegar em nós, ela para em nós. Já que eu comecei trazendo a ambiência do futebol no começo, é como se fosse um goleiro invicto. Que a bola não entra, que a bola não passa. Então a maldade chega na gente, ela tem que parar na gente. Nós não podemos permitir que a maldade ganhe vida. Nós não podemos permitir que a maldade seja catapultada a partir de nós. Meu irmão e minha irmã, quando Jesus está dizendo aqui, bem-aventurados, muito felizes, imensamente os felizes, puros de coração, porque verão a Deus, ele está dizendo o seguinte: seja uma antítese à maldade que assola a humanidade, que está à nossa volta, que está ao nosso redor. E essa pureza que nos ensina Jesus, também ela ganha uma vida muito bonita no livro de Provérbios, que diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Provérbios 4, 23. Guarda o coração, protege o teu coração. Como é que a gente faz isso? Vivendo a pureza com a maturidade, sem nos permitirmos contaminar pela maldade. Essa é a síntese da lição. Ser puro não é ser ingênuo. Ser puro é nós não nos permitirmos contaminados pela maldade que nos cerca, que nos envolve, que está ao nosso redor. Jesus disse, nesse mesmo Evangelho de Mateus, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Eu estou lembrando aqui de uma coisa. Hoje é legal o Facebook, porque ele lembra a gente de algumas coisas, né? E hoje tem uma imagem minha e do pastor Bruno, há 4 anos atrás, num local lá de Israel chamado Monte Hermon, uma área chamada Banhas, onde estão as nascentes do Rio Jordão. Aquelas nascentes ali são fontes de água, nas colinas de Golã, que vai descendo e faz o Rio Jordão entra no mar da Galileia, faz aquele mar maravilhoso de água doce, presente, bênção de Deus para aquela região norte de Israel. O Rio Jordão continua descendo e entra no Mar Morto, completamente sem vida, na área mais desértica do estado de Israel. E ali naquela ambiência, chamada Cesareia de Filipe, Jesus disse assim: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E qual é o papel da igreja? O papel da igreja, meu irmão e minha irmã, é invadir a ambiência escura desse mundo, vivendo a vida e o Evangelho de Jesus. E já que nós estamos falando aqui de bem-aventurados os puros de coração, invadir essa ambiência da vida, desse mundo escuro, vivendo essas virtudes da pureza, sem ser ingênuo, sendo somente puro mesmo. Como é que a gente faz isso? Vivendo as virtudes de Jesus, de bondade, de compaixão, do amor, da graça, na relação direta. Eu queria hoje, se eu tivesse que, por exemplo, dar um título dessa mensagem, seria: bem-aventurados os puros de coração, no Evangelho da comunhão, no Evangelho da relação. Porque tudo entre nós é relacionamento. Então, assim, a pureza que Jesus nos ensina, Ele nos ensina que essa pureza se manifesta nos nossos pensamentos, nos nossos relacionamentos, marido, mulher, pais, filhos, amigos, colegas de trabalho, em todas as áreas do nosso relacionamento humano, no nosso jeito de ser e de viver. Então, quando Jesus fala dos puros de coração, ele se refere àqueles que têm a sua interioridade pura, nos pensamentos, nos sentimentos, nos desejos.
E meu irmão, isso não é uma coisa nossa, isso é uma coisa motivado pela graça de Deus nas nossas vidas. Mas como é um fruto, nós podemos cultivar. E aí é onde eu digo, tem que ter da nossa parte um certo empenho. Por exemplo, nós podemos mapear na nossa vida as áreas de fragilidade. Estava falando com a Kelvinha há pouco tempo atrás, sobre a nossa personalidade. Eu sou sanguíneo. Se alguém me visse assistindo o jogo do Fortaleza ontem, isso é um louco. Isso é um doido. Não, sinceramente, ele ia dizer, eu fico com vergonha de mim. Dá para entender o negócio dele? Então, como isso está mapeado na minha vida, eu vou tratando. Aqui alguém disse que o pastor Carlinhos é sanguíneo. Quem é que olha para o pastor Carlinhos e vê algum tipo de sanguinidade? Né? A própria expressão de uma figura que é a imagem de Cristo Jesus, né? Mas é sanguíneo. Agora, como é que a gente faz? A gente administra. E uma vez eu conversando com o Carlinhos sobre isso, falei, Carlinhos, eu sou sanguíneo, como é que eu faço? Cara, fica em paz, eu também sou. A questão é, aí, o caráter. Esse é o ponto. Se o caráter é bom, não se preocupa com a personalidade, porque a personalidade a gente administra. Agora, se o caráter é ruim, você pode ser um fleumático mau. Você pode se esconder de trás de uma coluna dessas, com a faca, esperar o cara passar, bota o pé bem devagarinho, o cara cai bem devagarinho, você faz a maldade bem devagarinho, ou seja, você praticou uma maldade bem fleumaticamente, porque o seu caráter é ruim. Então, o ponto é o caráter. Caráter bom, seja lá a sanguinidade, qual é o outro fato? É o outro que tem? Colérico, né? Você pode ser colérico, pode ser sanguíneo, mas se o seu caráter é bom, é administrável a nossa condição de sanguinidade ou de colericidade, não sei se o termo existe. Então nós temos que somente com a nossa capacidade de vida administrarmos aquelas áreas que a gente mapeia como que precisam ser administradas e dar passo nessa direção. E aqui nós temos uma lição maravilhosa. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. É a gente não abrir mão de manter a pureza do nosso coração, sem perdermos a nossa maturidade na jornada com Cristo. Então, meu irmão, como é que a gente pode ver a Deus? Porque a palavra aqui tem uma promessa. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. A gente pode ver Deus agora, nesse momento, nesse instante presente. Como? Como genuínos habitantes do seu reino. E eu estou lembrando aqui de Lucas 10, lá no verso 25, que tem aquela parábola do bom samaritano. O mestre da lei se aproxima de Jesus e pergunta para Jesus assim: mestre, o que é que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus fala para ele, sem questioná-lo, sem colocá-lo em maus lençóis, Jesus simplesmente responde a pergunta com a outra pergunta: você não é um mestre da lei? O que é que está na lei? Aí ele fala: a lei diz amar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua energia, de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Aí Jesus disse: pronto, é só isso. Vive assim que você saberá o que é a vida eterna. E uma vez, estou lembrando aqui de novo, o pastor Evaldo Ramos, aqui nessa mesma comunidade, não aqui nesse local ainda, eu acho que era lá em frente ao Batista. Ele disse o seguinte: olha, meu, eternidade não pode ser um problema para quem já foi alcançado pela vida e pelo Evangelho de Jesus. Porque não pode ser dúvida, precisa ser uma convicção de fé. Então fica tranquilo, porque se você acordar amanhã, Deus está contigo. E se você não acordar, você está com Deus. Então está tudo resolvido. Então é só assim. Nós não precisamos nos preocupar com o caráter da eternidade, porque ela começa aqui e agora. Ela começa aqui e agora. Então aquele mestre da lei, ele se aproximou de Jesus para colocar Jesus à prova, maldade de coração. Agora o que é que ele fez? Quando ele percebeu que ele não estava naquele padrão, a Bíblia diz que ele, para se justificar, ele pergunta a Jesus: e quem é o meu próximo? Quem é o próximo?
talvez a pergunta melhor fosse: de quem eu devo ser próximo? Aí Jesus vai e conta a parábola. E no final, Jesus pergunta: quem foi o próximo daquele caído? Ele nem usou a palavra, né? Foi o samaritano, ou seja, quem foi o próximo? Porque um judeu, para se relacionar com o samaritano, é impossível, né? Ou seja, o samaritano para o judeu é raça de última categoria. Eles se comparam a um animal, na época de Jesus, né? E aí ele diz: aquele que usou de compaixão. Aquele que usou de compaixão. Ou seja, passa um pastor, um religioso, olha aquele corpo caído, vê um problema e segue viagem. Passa um levita, um ministro de louvor, vê aquele corpo caído e segue reto. E passa o samaritano. Vê aquele caído que oprime o seu povo, mas é esse que se aproxima, é esse que lava as suas feridas, é esse que coloca o caído no lombo do seu animal, é esse que leva para uma hospedaria, e é esse que diz: trata, cuida dele, que eu vou, e quando eu voltar, se não tiver dado para pagar tudo, eu pago o resto quando eu voltar. O oprimido salvando o opressor, por compaixão no coração. Pureza de coração é agir assim. São práticas de vida. São práticas de vida, meu irmão e minha irmã. Então, como é que a gente pode ver a Deus aqui agora? Ver a Deus aqui agora é ver essas práticas de vidas que animam o nosso coração e nos induzem a viver por esse referencial como genuínos habitantes do reino de Deus. Esse lugar que não é uma geografia, não é um espaço físico, é um jeito de governança de Jesus. Tanto é que eu acho que poderia ser reinado, muito mais do que reino. Porque reino dá ideia de espaço, de ambiente, reinado dá ideia de forma de governo. Então esse reinado de Jesus, ele tem pilares. E quais são os pilares do reinado de Jesus, desse reino que a gente não enxerga, que não é um espaço físico, que não é uma geografia? Está a dinâmica de Deus, no amor do Pai, na graça do Filho, para o propósito da comunhão uns com os outros, e todas as virtudes de Deus que vêm em decorrência disso: bondade, benignidade, generosidade. Nós podemos olhar para essas virtudes encantados com esse jeito de ser e de viver, e buscarmos ser dessa forma, porque felizes os puros de coração, porque são esses que vão ver a Deus. E nós vamos ver a Deus também na eternidade, porque a promessa, Jesus lá no Evangelho de João, capítulo 14, ele diz: olha, não se turbe o vosso coração, fique em paz, creia em Deus, creia também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. Eu vou, mas eu vou voltar, porque eu vou para preparar lugar para vocês. E por que eu vou preparar lugar para vocês? Porque eu quero que aonde eu esteja, vocês também estejam. Olha que coisa linda, meu Deus. Olha que coisa linda. Então nós vamos vê-lo face a face, é a promessa. Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está puro, se você é um Macários, um bem-aventurado de coração puro, você vai ver Deus. Então mapeemos as nossas dificuldades, as nossas maldades, e tratemos disso na prática, que é o jeito como nós podemos, por exemplo, exercitar esse ensino. Porque Paulo, escrevendo a Tito, ele diz que a graça só salva a gente porque ela se manifesta do ponto de vista do ensino. A graça nos salva porque ela nos ensina para a vida. Então a gente não aprende para entesourar o conhecimento, a gente aprende para viver. Se Jesus, o próprio Jesus está dizendo, seja puro, porque são bem-aventurados, muito felizes os que são puros. E saibam, eu estou te prometendo aqui, vocês vão me ver. Agora me vejam aí, enquanto ser humano, enquanto filho. Porque mais tarde você me verá na glória. Gente, a nossa missão é aqui, nesta terra. Nós fomos predestinados como filhos para vivermos aqui nessa ambiência como esses filhos que Deus nos criou para ser. Então, quando a gente não cumpre esse propósito, nós estamos perdendo a oportunidade. Meu irmão, fica tranquilo, a eternidade não pode ser mais problema para aquele que foi alcançado por Cristo Jesus. Agora, o que nós não podemos perder é essa oportunidade de ser o sal da terra e luz do mundo.
de cumprirmos esse propósito dos ambientes da vida vivendo dessa forma. Então, meu irmão e irmã, quando a maldade chegar na gente, ela tem que parar na gente. Ela não pode passar. Nós temos que ter isso como missão de vida. Na hora que a fofoca, que o boato, que a maledicência, que a posição contrária, que o ânimo motivado por paixões, coisas do tipo, chega até a gente, nós precisamos ser o ponto final dessa maldade, para que ela não prolifere, para que ela não seja catapultada. Nós temos aqui um exemplo textual disso. No ano passado a gente viveu talvez o ano mais difícil da história desse país, de uma divisão absurda, e como os crentes no meio dessa disputa, dando contra-testemunho, dando mau testemunho, coisa triste de se ver. Porque, olha, meu irmão, a essência é mais ou menos isso aqui que eu vou falar. Quando a gente defende diante de Deus aquilo que não tem defesa, você está catapultando a maldade. Você está aplaudindo a maldade. Que Paulo está dizendo para mim e para você que é pior do que quem pratica a maldade. Gente, que palavra ao mesmo tempo difícil, mas ao mesmo tempo inspiradora. Quando a maldade chegar na gente, ela precisa parar na gente, seja de que tipo for. Nós veremos a Deus aqui e agora, vivendo a ambiência do reino como um filho, porque nós o veremos na glória, por vivermos todo o ensino do lindo e doce Jesus no meio da nossa falibilidade humana. Somos imperfeitos. Eu vinha para cá ouvindo uma música. Somos filhos, temos defeitos, somos imperfeitos. Muito linda a música, muito linda. E nós somos imperfeitos, mas nós somos estes imperfeitos num processo de aperfeiçoamento. É importante que a gente saiba disso mesmo. Porque a partir do momento que Cristo chega na nossa vida, nós entramos nesse processo. É um processo de transformação, de glória em glória, a imagem de Cristo Jesus. Nós vamos caminhando e vamos avançando nesse processo. Às vezes, quando a palavra é difícil, a gente diz, eu não entendo essa palavra. Eu digo para você, a gente entende a palavra. Porque a gente, às vezes, não quer entrar nesse processo. Porque a gente acha que ele é um processo complicado, ele se contrapõe às minhas convicções, às minhas crenças. Meu irmão, minha irmã, trabalhemos as nossas convicções e as nossas crenças, porque não há vida fora de Jesus. Não há vida fora desse ensino precioso de Jesus. Felizes, bem-aventurados os puros de coração, porque estes verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Os filhos que Deus criou desde a eternidade para habitar essa ambiência, vivendo essa pureza, vivendo a mansidão, vivendo a misericórdia, todas as bem-aventuranças no início desse evangelho e dessa peça literária tão linda. Se você quer um cardápio, meu irmão, vai lá em Gálatas 5:22, está lá o fruto do Espírito. O fruto do Espírito é amor, alegria, longanimidade, benignidade, graça, fidelidade, coração puro, pureza de coração. A benignidade é a bondade na prática. A graça é o amor na prática. Então Jesus está nos ensinando que o seu evangelho é prático, totalmente prático. E olha como Jesus é prático. Ele é o próprio verbo que se faz gente, para a gente ver o Deus que vem, o Deus que desce, o Deus que se materializa em forma de gente, para nós compreendermos a grandeza e a infinitude do amor do Pai, que a nossa mente não alcança, mas que em Jesus a gente entende, porque é a prática do amor, é a graça. Então nós temos que aprender isso, né? Pureza de coração, pureza de coração, benignidade, práticas da bondade, graça, práticas do amor. Jesus é batizado ali no Jordão, aí ele sai daquela ambiência e vai para onde? Ele vai para o deserto, passa lá 40 dias e 40 noites. Quem levou Jesus para lá? Foi o inimigo das nossas almas? Não, foi o Espírito Santo de Deus. A palavra diz que Jesus foi levado pelo Espírito Santo de Deus. Passou lá, foi tentado. Quando ele suplanta aquele momento, é como se ele estivesse se preparando humanamente para iniciar o seu ministério terreno. Aí ele volta para onde? Ele volta para a sua terra, Nazaré da Galileia.
E ali no sábado, costume da época, todo mundo ia para a sinagoga. Jesus foi para a sinagoga. Jesus é um judeu. E ele foi para a sinagoga. E lá na sinagoga deram a Jesus os livros da lei, as escrituras. E Jesus abre ali, Isaías 61, e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para trazer essas boas notícias. Eu sou a grande notícia para esse mundo, aos povos, para libertar os presos, para restaurar os que estão cegos, para libertar os cativos, os oprimidos, e para dizer que o reino de Deus acabou de chegar na história da humanidade. Eu sou o rei. Na hora que ele diz isso, querem jogá-lo de um precipício lá, porque o profeta na sua própria terra não tem muita importância, muito valor. Mas o que é que Jesus está dizendo? O meu reino é prático, o meu ministério é prático, eu vim para isso. E ele está dizendo para mim e para você que eu vinha. Esse ministério que era meu, agora é seu também. Pega aqui, ó, vai lá e faz. Simone, é teu. Esse ministério não é mais só meu, agora ele é seu também. Ele é seu. Serginho, o mesmo Espírito do Senhor que estava sobre mim, que me ungiu para trazer essas boas novas, está sobre você, para que você continue levando essas boas novas. Do meu evangelho, da minha vida. Para que a sua vida seja um instrumento de liberdade e de libertação, de cativos, de oprimidos, de cura, para que você seja um legítimo representante do meu reino, para que você seja o próprio Cristo. O que é cristão? Cristão é pequeno Cristo. Então, o nosso nome é Cristo, Serginho Cristo, Leta Cristo, Sinara Cristo. Para quê? Para que nós possamos ocupar esses espaços do mesmo jeito que o Filho pleno ocupou. Porque o mesmo Espírito que está em Jesus está em mim, está em você, para nós vivermos essa mesma ambiência, logicamente, dentro das nossas limitações humanas. Somos imperfeitos, mas não esqueça, meu irmão e minha irmã, imperfeitos no processo de transformação a essa imagem e a semelhança de Jesus. Cristo sendo formado em nós. Cristo sendo formado em nós. E essa é a esperança da glória. E para caminhar para um final, queridos, eu tentei me disciplinar no tempo. Tem mais um texto aqui em Mateus que eu acho que valida muito essa mensagem de Jesus no Sermão do Monte. Bem-aventurados os puros de coração. Que diz assim: vocês ouviram o que foi dito. Ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Filhos é sempre filho. Porque Ele, nosso Pai, faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa receberão? Até os publicanos fazem isso. E se vocês saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Nada. Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Sejam plenos, é isso que Jesus está dizendo, sejam completos, a despeito de serem perfeitos, mas vocês estão nesse processo de aperfeiçoamento. Vocês estão nesse processo de transformação de glória em glória, a imagem e semelhança do Filho perfeito e pleno, Jesus. E aqui, meu irmão, eu fico pensando, às vezes Jesus pede umas coisas para a gente meio difíceis de fazer. É muito complicado o negócio desse. Como é que humanamente a gente vai conseguir amar quem faz mal para a gente? Aí eu disse, mas Jesus, onde é que você estava com a cabeça na hora que pede um negócio desse para um ser humano falível como a gente? É difícil demais, gente. Mas olha, um breve testemunho, eu não vou dizer nomes, eu não vou dizer porque eu tenho receio, como isso está sendo gravado, pode ser que de alguma forma aí gere algum tipo. Mas eu fui alvo em 2009 de uma das maiores perseguições profissionais da minha vida. Eu nunca percebi, nunca achei que eu fosse passar por um negócio daquele. E como eu já decidi desde sempre não me defender, então se alguém for lutar contra mim com armas de maldade, vai vencer, porque eu não vou usar as armas. Isso está decidido desde sempre. Foi o pior ano profissional da minha vida, porque eu era CEO de uma companhia
essa empresa foi comprada por uma outra empresa, e essa outra empresa, na primeira reunião, disse: nós compramos a empresa para que você viesse, para você ser o CEO, o cabeça desta área dentro da nossa empresa. Quando ele falou isso, 2 pessoas ouviram aquilo, e ali já traçaram o plano para mim destruir, porque já estavam lá, e disseram assim para elas mesmas: como é que pode? A gente está aqui, o cara já vem para comprar a gente. E quando eu percebi, na mesma hora eu falei: não, eu não quero, porque só vou fazer assim, na hora que a agência liberar a compra, eu entrego, aperto a mão de vocês e vou cuidar de outra coisa. Eu já não queria mais. E foi um ano mesmo de processo. E a pessoa que liderou isso, eu senti essa raiva aqui, que eu não conseguia sentir mesmo, ser humano. Eu não conseguia administrar isso. Mas aí, a palavra nos ensina uma coisa que eu acho extraordinária. Se você não consegue amar quem te faz mal, experimenta orar pela pessoa. E eu fiz isso. Eu comecei um processo de oração quase que diário, pela vida deles lá. Aí daqui a pouco, alguns meses, eu já encontrava o pessoal no restaurante e já cumprimentava. Eu falei: opa, está funcionando. Em alguns outros momentos eu já abraçava. E chegou um dia, meu irmão e minha irmã, olha como Deus age. Eu recebi um telefonema dessa pessoa. Diz: você me conhece? Você conhece a minha filha, sabe da minha relação com a minha filha? Sei. Conheço você sim. Filha, a sua luta no nascimento da sua filha. Conheço. Pois é. Eu me separei. E pelo jeito eu vou perder a guarda da minha filha. E na primeira audiência com o juiz, quando eu falei que trabalhava na empresa, ele disse: ah, você trabalha nessa empresa? Você deve conhecer o Marcelo. Aí, sim, esse, um dos nossos diretores. Eu amo aquele cara. Um juiz, eu não sabia que o cara era juiz. Olha que coisa. Meu Deus, amigo de infância, me dá um telefone, que bateu uma saudade aqui do juiz. Aí a pessoa falou: você pode ligar para ele só para dizer da minha relação com a minha filha? Sim, claro. Aí eu liguei: o cara não sabia nem que eu era juiz, meu irmão. Como é que pode? Tu é juiz, eu não sei, cara, está errado. Eu te amo, cara. Você é um amigo de infância, criados na mesma ambiência. Como é que a gente passa tanto tempo sem se ver? Meu irmão, estou te ligando só para dizer: eu conheço e sei que a relação com a filha é uma relação de quem ama a filha. Aí eu falei: cara, só queria ouvir isso de você. Está resolvida, vai ficar com a guarda. Ela ligou para mim depois, assim, ela não chorava, ela só o sábado. Eu tenho a impressão, aí, assim, que esse episódio deve ter causado alguma coisa muito interessante na interioridade, que produziu transformação. É o próprio Deus agindo, dizendo para a minha vida, e é por isso que eu estou testemunhando. Eu espero que diga para a sua vida que quando Jesus disse para amar aqueles que fazem mal, é porque é para amar os que fazem mal mesmo. Jesus não está pedindo algo impossível da gente. Jesus está pedindo coisas que ele sabe que é necessário ser feito. Então, meu irmão, se a gente não consegue amar, que a gente comece pelo menos orando, comigo deu certo. Glória a Deus. Um dos episódios mais marcantes da minha vida. E que eu tenho a impressão que deve ter produzido salvação para aquele coração. Eu imagino. Meus irmãos, para concluir mesmo. Opa. Sim, verdade. Porque eu perdi um filho tragicamente por maldade, por cara louco, que assassinou. E eu não odiei esse rapaz. Nós temos aqui. Eu não vou dizer que eu amava, sim, mas é isso que eu me pergunto. Eu passei a orar por ele. Coisa linda. Eu passei quase 3 anos sozinho orando. Aí um dia, de repente, estava o grupo, a gente aqui cantava, assim, aí falaram qualquer coisa, eu disse: mas eu nunca mais orei pelo assassino do meu filho. Aí eles disseram: porque você já não pouco coração, você perdoou. Entendeu? Nós conhecemos Eu não quero ver, se um dia eu chegar lá no Maranhão, não quero saber quem é, mas eu sempre penso: quem sabe eu nos converter.
esse testemunho da nossa querida Helena. Para mim, tanto faz ele ter morrido no grito, ele ter morrido assassinado. A minha dor hoje, porque eu perdi. Amém. Esse testemunho dela nos abençoa, né? Sempre nos abençoa aqui. Da perda trágica dos filhos. A Helena teve. Suportar como ela suportou. Realmente a gente sempre esteve aqui em oração, porque não é fácil, é difícil, é ultra difícil. Mas está aqui um outro ensino para a nossa vida. Se eu não conseguir amar, pelo fato de eu não odiar, por exemplo, se ele estiver bem, eu celebro ele por ele estar bem, mesmo que eu não consiga amar, é uma forma de amar. Meu irmão, deixa eu só dizer uma coisa para vocês: amar é diferente de gostar. Eu não preciso gostar de todo mundo, eu preciso amar todo mundo. Qual é a diferença? Eu tenho a impressão que Jesus não chamaria esse mestre da lei para comer uma pizza comigo. Eu acho. Eu tenho a impressão que Jesus não se entusiasmaria em convidar ele para uma rodada de pizza. Mas Jesus amava aquele mestre da lei, com certeza, eu não tenho nenhuma dúvida disso. Então eu acho que a lição é essa: gostar. A gente gosta de quem a gente convive na intimidade, são os nossos vínculos de afetos mais próximos. Mas amar, a gente precisa amar todas as pessoas. Oi, Leta, querido. Você está falando aí, eu estou pensando o seguinte: é que a oração que você está fazendo, foi transformando o seu coração. Olha aqui, olha o que a cara está Então, o dizendo. seu coração está se tornando mais benigno, importando mais o que está acontecendo com você. Isso acontece com Ô, Leta, eu não estou ouvindo, não. O que ela está dizendo é uma lição preciosa aqui. Quando eu oro por quem me fez mal, a oração me trata primeiro. Olha que coisa. A oração trata o meu coração. Mas é assim, o perdão é isso, né, Léo? O perdão é isso. Quando a gente perdoa, quem mais se beneficia é quem libera o perdão. O perdão é libertador. O perdão é libertador. Queridos, e só para a gente concluir, um manual, um breve manual. A igreja primitiva de Atos, ela tinha hábitos. Se você vai no capítulo 2 do livro de Atos, lá no verso 42 em diante, até o 45, a palavra diz assim: eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E aqui, eu acho que nós podemos fazer uma ponte para aprendermos a investirmos na pureza do nosso coração, na limpada do nosso coração, na higienizada do nosso coração, para sermos esses bem-aventurados, puros de coração que verão a Deus, entendendo, meu irmão e minha irmã, que isso só vai acontecer se nós administrarmos e trabalharmos a comunhão do Espírito Santo de Deus. As relações, nada acontece na nossa individualidade. Nada acontece enclausurados em nós mesmos. Irmão, deixa eu dizer uma coisa para você e para mim também, que pode parecer até duro, mas na nossa individualidade não tem nada. Não existe nada, só existe as nossas singularidades, as nossas peculiaridades. Mas a nossa individualidade não revela absolutamente nada de quem nós somos, porque nós só revelamos Deus nos relacionando com os outros. Todo o ensino de Jesus só funciona se for na comunhão, se for na relação. Por isso que é a comunhão do Espírito Santo, que é o propósito eterno para o qual nós fomos criados. O amor como essência, a graça como evidência, a comunhão como consciência. A graça, o amor como identidade, a graça como natureza, a relação, a comunhão como propósito. Tudo na nossa vida só acontece nas relações. Então, são nas nossas relações que nós temos que investir no melhor de quem nós somos, para que essas relações sejam santas, sejam sólidas, sejam íntegras, sejam duradouras, sejam verdadeiras. E por que Jesus enviava de 2 em 2? Porque Jesus sabia que a relação daqueles dois poderia impactar uma região inteira, revelando quem Ele é nesta relação. E é nos relacionando com as virtudes do nosso Pai que nós cumprimos o papel de filhos. Então, perseverar na doutrina dos apóstolos é perseverar no conhecimento de quem Deus é. É conhecer e prosseguir em conhecer. Porque quanto mais a gente conhece,
mais a gente alimenta a nossa fé. Porque a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Conhecer. Estuda, meu irmão, estuda. Mergulha no conhecimento. Com toda a força, com toda a profundidade. Porque o conhecimento nos dá a maturidade de filhos que, mesmo puros, não são ingênuos. Mas dá a maturidade de filhos que, mesmo puros, como crianças, não são meninos. Porque aprendem a serem puros e maduros. Para que a gente não seja mais conduzidos, de novo, Efésios 4, 13 em diante, para que vocês não sejam como crianças, levados, meninos, levados de um lado para o outro, por ventos, por ondas de doutrinas, induzidos a erros por pessoas más, falsos mestres, falsos ensinos. Olha só para Jesus, olha para o Evangelho de Jesus, ali estão todas as verdades. Jesus é a suficiência. E a conclusão, meu irmão, nós temos um propósito e nós temos uma missão. E se nós aprendermos sobre isso, meu irmão, eu presumo que a nossa vida pode ser totalmente transformada se a gente aprender só isso. O propósito responde à pergunta: por que nós somos o que nós somos? Por que nós fazemos o que nós fazemos? A missão responde à pergunta: qual é a minha razão de existir? Por que eu existo? E qual é o propósito? O propósito é a comunhão. O propósito é a relação. O propósito é nós vivermos como os filhos criados desde a eternidade, filhos adotados, na relação, vivendo as virtudes de Jesus. Este é o propósito. Sermos os filhos com a cara do nosso Pai nas nossas relações, revelando quem o nosso Pai é, no meio de ambientes escuros. E se a porta do inferno não prevalece contra a igreja, é dessa forma que ela não prevalece. Irmãos se relacionando com todas as virtudes do nosso Pai, invadindo os ambientes escuros da vida, clareando os ambientes, vivendo o amor, a graça, a compaixão, a bondade uns com os outros e contagiando positivamente todo o entorno da nossa vida. Esse é o propósito. E qual é a missão? A missão mesmo, deixa eu dizer, não é minha nem a sua. A missão é de Deus. Nós somos os agentes da missão de Deus. Nós somos os instrumentos da missão de Deus. E qual é a missão de Deus para mim e para você? De novo eu digo, Jesus não disse que nós deveríamos ser, que potencialmente nós seríamos, que talvez nós fôssemos. Não, Jesus não disse assim. Jesus disse afirmativamente: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E o sal existe para que a gente aprenda a não corromper os nossos valores de filho. Porque o sal, ao mesmo tempo que saboreia, preserva. Para que a gente aprenda a preservar o propósito para o qual Deus nos criou, vivendo essas virtudes, sem deixar essas virtudes se corromperem, sem permitir que a maldade invada a nossa vida, sem permitir que a maldade passe de nós, sem permitirmos que nós catapultemos a maldade. Ela chegou na nossa vida, ela para em nós, ela não passa. Nós somos o ponto final da maldade, porque nós aprendemos com o próprio Jesus, que diz: bem-aventurados os puros de coração, porque vocês me verão. Bem-aventurados aqueles que têm o coração de uma criança, sem ser menino na fé. Bem-aventurados aqueles que têm a pureza de coração, sem ser ingênuo. Bem-aventurados aqueles que não abrem mão de viverem essas virtudes a despeito da ambiência da vida, mesmo que aquilo traga prejuízo para você, potencialmente, como para mim, potencialmente poderia ter trazido no ambiente de trabalho. Quando a gente olha só para a posição que você quer chegar, muitas vezes a gente corrompe esses valores, porque você entra na briga usando as mesmas armas. Decida nunca usar uma arma que não seja a arma da bondade, a arma do Filho, Jesus. Portanto, meu irmão, o nosso propósito é vivermos como filhos com a cara do Pai. E a nossa missão é ser o sal da terra e luz do mundo. A luz que ilumina os ambientes da vida. A luz que clareia. Meu irmão, a luz é. A escuridão não é. A escuridão só existe. Porque escuridão não é antítese de luz. Só tem escuridão porque não tem luz.
mas basta um fagulho, uma fagulha de luz para que a escuridão se dissipada. E nós temos que viver essas verdades, sermos o sal da terra e a luz do mundo. E ser luz do mundo, a gente só consegue ser se relacionando uns com os outros, sendo um Jesus Cristo no meio dessa escuridão, vivendo as virtudes do nosso lindo e doce Jesus, porque o Espírito que estava nele está em mim, para que a gente possa exercer isso, em mim e em você. Treva não é contrário de Deus. Treva é a ausência de Deus. Na hora que um filho de Deus chega e brilha, acabou, não tem mais treva. Essa é a nossa missão, meu. E não se preocupa, porque o Oriente Médio não vai ver o meu jeito, se não tem problema. Vamos cumprir o nosso propósito, a nossa missão, a nossa ambiência de vida. Porque quando isso vai tomando força, pode ser que chegue lá no Oriente Médio, alguém que conviveu com a gente, que se contagiou positivamente com algum tipo de coisa que a nossa vida causou. Se essa pessoa se transforma num multiplicador, e mais um, a gente não pode se preocupar, porque o meu jeito de ser não vai impactar o mundo. Vai impactar o mundo, no seu espaço, no seu ambiente de vida, cumprindo o propósito, cumprindo a missão. Sermos filhos com a cara do Pai, sermos sal da terra, sermos luz do mundo. Vamos orar mais uma vez? Senhor, muito obrigado. E glorificamos, Deus, por esse tempo tão gostoso aqui, Senhor, nessa celebração, nessa manhã, por tudo que nós vivemos aqui, Pai, pelas músicas que falaram tanto aos nossos corações, pelas orações, Senhor Deus, pelos momentos. Te glorificamos porque em comunidade nós podemos orar uns pelos outros, Senhor Deus. Interceder por essas crianças lá da Santa Efigênia, Deus. Muito obrigado, Deus, porque que nós podemos clamar a Ti pela vida do pastor Carlinhos, que tem um trabalho tão bonito ali. Muito obrigado, Deus, porque nós podemos aqui repartir, compartilhar a Tua palavra, conversar em torno da Tua palavra, Deus. Muito obrigado. Te glorificamos por esse tempo, por esse encontro, e te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe, Paizinho, fazendo com que cada um de nós absorva no mais profundo dos nossos corações a Tua palavra, a Tua mensagem, de tal forma que ela se produza, que ela se traduza em dínamo, em práticas de vida, Deus, da forma que for possível, Senhor Deus, nos nossos espaços e ambientes. Nós te pedimos que o Senhor nos ajude, Senhor, nesse propósito. Ajuda-nos porque somos frágeis e falíveis, Deus. E estamos aqui declarando diante de Ti a nossa fragilidade, pedindo que o Senhor nos abençoe para sermos aquilo que o Senhor nos predestinou para ser, filhos, cumprindo esse propósito de sermos sal da terra, luz do mundo. Nos ajuda, Senhor Deus, nos ajuda. Nós estamos aqui declarando o que queremos, nós estamos aqui dizendo publicamente que nós queremos isso, Senhor Deus. Vem na nossa direção, porque todas as coisas vêm de Ti, e nos ajuda, Senhor Deus, a sermos o sal da terra, a luz do mundo, como o Senhor disse que nós somos. O Senhor disse, vocês são. E nós estamos dizendo, nós queremos ser. Mas ao mesmo tempo que nós dizemos que queremos ser, nós declaramos que somos frágeis, é por isso que te pedimos. Nos ajuda, Deus, nos ajuda. Planta essas sementes, faz essa semente florescer no nosso coração, para que o nosso coração seja mais parecido com Deus, para que o nosso coração seja parecido com o coração de uma criança, para que nós possamos crescer e seguir em maturidade na jornada contigo, mantendo a nossa pureza de coração, sendo, Senhor Deus, o Filho com as tuas virtudes, agindo dessa forma para que impacte a nossa relação com as outras pessoas e a própria ambiência que a gente vive. No nome bendito de Jesus, no nome bendito de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça bendita, extravagante, extraordinária de Jesus o Filho, que o ânimo, que a inspiração, o encorajamento, as virtudes, a consolação e a comunhão do Espírito Santo de Deus, essas bênçãos preciosas do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com todos nós aqui nesse ambiente, encharcando a nossa vida com as suas virtudes, nos ensinando para vivermos, mas também com todo o povo de Deus ao redor desse planeta, hoje, amanhã, depois de amanhã, em todo o tempo, pacificando os ambientes da vida,
purificando os corações e a própria vida. Que essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, nos ensine a ser os filhos que Ele nos criou para ser. Nos ensine a vivermos o propósito para o qual Ele nos criou. Nos ajude a vivermos a missão de Deus de sermos o sal da terra e a luz do mundo. Essas bênçãos preciosas da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, esteja com todos nós, hoje e em todo tempo, em todo lugar. No nome bendito de Jesus. Amém. E glória a Deus.